João de Deus, bem-vindo aqui ao programa Olho Vivo, na TV e na Rede Diário. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde às pessoas que nos assistem através desse pool de emissoras e também nos escutam. É um prazer voltar aqui. Eu me coloco à sua disposição, das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo para a gente debater esse tema tão pulsante nesses últimos dias em todo o Brasil, e não se fala de outra coisa. Exatamente. João de Deus, a minha primeira pergunta é relacionada justamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ano chega a 35 anos de história e protege os menores, os vulneráveis, e garante o direito das crianças e dos adolescentes. Trazendo luz justamente a esse tema, que é a adultização de crianças e adolescentes, o próprio influencer Fel, que ele denunciou no último final de semana, citando inclusive o caso de um cajazeirense, o Ítalo Santos, que divulga imagens nas redes sociais impróprias com conteúdo de sexualização envolvendo crianças e adolescentes. Eu lhe pergunto, o que é que o Código Penal já prevê de punição em casos de exploração e sexualização de crianças e adolescentes? Primeiro, me deixe pontuar uma situação e fazer uma crítica de quem é advogado, professor universitário, tem uma certa experiência na área, sou pai também, sou filho, sou tio de meninas e de meninos, crianças e adolescentes, e acho que, infelizmente, o Brasil vive de épocas, vive de modas, e se inventou mais uma moda, não sei se chama de moda felca, ou se chama a moda da adultização, ou se eu chamo o direito penal, que está agora em moda nessa questão, depois desse vídeo que foi publicado por esse youtuber, e eu lamento muito, e as pessoas se aproveitam, eu não quero aqui nominar, mas os nossos políticos, as entidades, os órgãos se aproveitam de tudo isso para gerar uma divulgação. Se os senhores não sabem, desde 2022 tramitava lá no Congresso Nacional um projeto de lei, inclusive já aprovado pelo Senado, estava repousando na Câmara, e se aproveita desse assunto para tirar daquela obstrução que se fazia lá e já se cria uma nova moda, tanto que desses últimos 3 dias para cá, pelo que me consta do último levantamento que fiz agora pela manhã, mais de 30 projetos de lei só em nível federal. Você me trata e apresentou agora um projeto de lei aqui, estadual, aprovado na Paraíba. Ainda tem um projeto de lei que foi enviado pelo Executivo. O presidente Lula ontem anunciou isso numa entrevista, estaria enviando hoje. Então, é muito modismo, é muita coisa que se aproveita de momento, sabe lá com que motivo, Inclusive, já tem investigações acontecendo há meses, mas só agora elas foram desencadeadas com mais velocidade, com decisão judicial, com requerimento disso, com bloqueio daquilo, com bloqueio de outra coisa. Enfim, eu lamento muito, porque essa atuação assodada de momento, às vezes ela não gera o que a gente espera de ter das pessoas que nos representam, especialmente algo de muita qualidade. Fazer lei, escrever lei, determinar através de lei não é fácil, por isso que tem um termo popular que as pessoas usam da brecha da lei, ou do espaço que uma lei dá na sua interpretação, e o que me lamenta é essa questão do direito da moda. E aí entra numa propulsão, no Brasil não se fala de outra coisa depois de um vídeo. Tem outra coisa, Priscila, para você que é mulher. Quantas mulheres falaram sobre a importunação? Quantas mulheres falaram do objeto que ela era transformada? Quantas mulheres vinham denunciando isso, dessa violência de gênero? Foi preciso um homem chamar a atenção do Brasil todo. Então, tem coisas que às vezes eu fico pensando, Zé Neto e demais pessoas que nos assistem, como é que as coisas rapidamente acontecem, mas o que eu quero lhe dizer é que está na moda esse assunto, não se fala de outra coisa, e nós vamos tentar enfrentá-lo aqui da melhor forma possível, fazendo a pontuação que eu acho necessário,
mas também fazendo as devidas críticas. Inclusive uma crítica de que, por exemplo, o nosso Código Penal é de 1940. De lá para cá nós temos quase 200 leis que reformam o Código Penal e a violência só faz recrudescer, só faz aumentar, não se tem uma solução, né? Uma solução definitiva, porque isso é muito de momento. E aí chegou, era algo que era imaginável, né? De coisa que a internet é um serviço, especialmente no Brasil, muito barato, se tem acesso por quase nada, né? Seja pela mensalidade, se paga muito barato para se usar em casa ou em comércio, ou para se ter até acesso de forma gratuita em entidades públicas e universidades. Então é um vasto campo gratuito e acessível para todos, e se imaginava que em algum momento, né, esse alerta da população, esse clamor da população se chegava ou chegaria para se ter algo mais específico. O que é que eu posso lhe dizer no levantamento geral? Nós temos, sim, uma legislação que já protege especialmente as crianças e os adolescentes, dentre elas a mais conhecida é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem previsão também de crimes no nosso Código Penal, e é preciso analisar cada caso para a gente ver em que pode se adequar. Eu pontuo, por exemplo, que acho que em 2008 o ECA passou também por uma reforma, criando outros dispositivos, e tratam, inclusive, dessa história do uso do menor, criança ou adolescente, por qualquer meio de comunicação, para o fim de praticar ato libidinoso ou qualquer ato que possa ter um cunho sexual. Então, nós temos uma legislação, agora, nós não temos nada específico, né? É verdade, nós não temos nada específico, especialmente depois dessas big techs, porque tem duas frentes a se verificar. Uma frente da questão e do cunho sexual, né? O que é que se tem feito da exploração de crianças e adolescentes quanto a isso, mas muito ao lado disso está a questão financeira, o fator econômico. Então, se mistura duas bombas, dinheiro com sexo, né? O fator comercial de monetizar com a utilização de crianças e menores com cunho sexual. Então, não se tem nada muito específico, talvez para isso que se está caminhando. E eu vi uma voz muito prudente ontem de um psicólogo falando na Band News. Ele dizia o seguinte: eu entendo todo esse clamor, mas imagine que se esses 30 projetos vão tramitar no Congresso Nacional, não vamos chegar nunca a canto nenhum. A minha ideia, a minha sugestão, na verdade, adotando o que eu vi, seria a compilação de todos esses projetos num grupo de trabalho, para a gente ter em breve uma legislação específica com várias frentes, responsabilizando pais, né, mães, tutores e pessoas que cuidam de menores, os educadores desses menores, a limitação de um tempo de tela, qual seria a idade, tem um estudo, tem algo que possa, né? O incentivo de atividades ao ar livre e não o privilégio de tela, porque antigamente se brincava de bila, de peão, de pipa e de qualquer outra coisa, e hoje o privilégio é para uma tela e não para algo que possa ser feito ao ar livre, em contato com outras crianças, né? Daí que, acertadamente, a gente também tem que elogiar, nós temos uma legislação nacional que proíbe o uso do celular nas escolas, mas ali só são 4, 5 horas, e o restante do dia a criança ou adolescente, se o pai não conter, fica livre. E acho que tudo isso tem que ser revisto, porque, repito, nós temos sim, Zé e Priscila, uma legislação já bem sistematizada, mas não algo específico. E se ainda, nesta questão da monetização e dos atos sexuais, gerar um crime da prática de qualquer ato libidinoso, tem até a possibilidade de se chegar a um estupro de vulnerável, que também foi alterado, com uma pena bem mais dura e bem mais séria, podendo chegar até 15 anos, já está previsto na legislação brasileira. Vamos esperar o que é que exatamente se pode trazer de bons frutos de tudo isso, né? E não é possível que algo que esteja então comentário, né? Tão na moda, não possa gerar para todos nós, pais, irmãos, professores, para a imprensa, para a sociedade, uma lei mais específica, que responsabilize e que organize esse grande campo chamado internet, acessível, gratuito, mas uma terra meio sem lei,
algo que se pode fazer e tem se feito muito com ela. Realmente, a internet ela acaba sendo um campo ali muito, muito vasto e aberto, né? Quando a criança ela tem acesso desde cedo, desde jovem a esse espaço, é muito perigoso. E agora eu pergunto para você, João de Deus, qual é o papel do Conselho Tutelar em casos como esse e o que pode ser feito? O Conselho Tutelar é um órgão permanente e independente, né? A legislação trata até como órgão autônomo. Ele deve atuar em conjunto com o Ministério Público e em conjunto com o Poder Judiciário. E primeiro passa pela questão de estrutura, né? Qual é a estrutura que cada um dos conselhos tutelares tem Brasil afora, né? Há uma estrutura que permita que o conselheiro possa trabalhar, se sim, ele tem sim uma responsabilidade institucional, porque lá exerce um mandato, presta um compromisso de adotar as medidas que possam proteger criança e adolescente. Identificando a prática de qualquer ato abusivo, de qualquer ato de violência, é dever do Conselho Tutelar atuar, agir e acionar a estrutura de polícia civil, acionar a estrutura do Ministério Público, acionar o Poder Judiciário e tomar as providências todas. Não só naquela possibilidade de se fazer internamente uma conversa, um contato, um aconselhamento aos pais, o nome até parece ser isso, né? Conselho, mas é um conselho de órgão, é um conselho que é formado por pessoas que têm o dever institucional, enquanto exerce o mandato, de adotar todas as medidas de proteção, todas as medidas que devem ser feitas em favor da criança e do adolescente. E aí, tem prática de instauração de um procedimento perante o Conselho Tutelar e observando neste procedimento a prática de crime ou qualquer ato abusivo contra criança e adolescente, o Ministério Público tem que ser acionado, a polícia tem que ser acionada e isso deve chegar ao Poder Judiciário. Então, tem sim, agora deve-se ver a questão da estrutura de cada um dos conselhos. Eu vi até uma conselheira de Cajazeiras falando recentemente sobre esse caso, dizendo da dificuldade de agir, porque havia uma complacência dos pais, dos menores, que diziam que tinham uma autorização para que as crianças participassem dos vídeos e tudo mais, e ela até relatou essa situação. Eu me reservo a não opinar, porque não conheço especificamente o procedimento, mas pelo que dá a entender, pelo que foi divulgado na imprensa, isso já vinha sendo alvo de uma investigação no Conselho Tutelar, todavia com toda essa dificuldade de proceder à apuração e até responsabilização de quem eventualmente tenha praticado qualquer ato, qualquer crime abusivo, sexual ou de qualquer tipo de violência contra menor ou adolescente. João de Deus, inclusive ontem a gente repercutia a própria conselheira, a Socorro Pires, que disse que a declaração dela não foi bem compreendida, porque o Conselho, na verdade, denunciou, recebeu denúncia, encaminhou ao Ministério Público, como você mesmo já havia explicado esse trâmite, né? O Conselho Tutelar encaminha a denúncia para o Ministério Público. Eu lhe pergunto, muito se fala agora, desse caso Ítalo Santos, da possível omissão dessas entidades, a começar do Conselho Tutelar e também para o Ministério Público. Eu lhe pergunto, essa demora toda, embora o conteúdo ele fosse público, qualquer pessoa tivesse acesso a esse conteúdo publicado pelo influencer, houve, na sua opinião, omissão do Conselho Tutelar ou do Ministério Público local? Bom, eu não consigo lhe dizer exatamente se houve qualquer ato de omissão, né, de forma específica e pontual, porque eu preciso ser muito responsável. Aqui nós estamos falando por uma entidade muito séria, que é o seu programa, que é os seus ouvintes, toda a sociedade que nos assiste. Mas, assim, o que o Conselho Tutelar tem que fazer diante da comunicação de um fato e verificando lá qualquer ato abusivo ou de violência ou de crime, deve encaminhar essa denúncia, e aí imagino que devam ter feito, e cabe aos órgãos que são constituídos por lei, a partir da Constituição Federal, como a Polícia Judiciária e o Ministério Público, no primeiro momento, investigar, e o Poder Judiciário, no segundo momento, julgar. O que me consta é que já havia uma investigação desde novembro do ano passado sobre esses vídeos, mas agora tudo se apressou um pouco mais depois
desta denúncia do influencer, né, do youtuber que apresentou essa situação. Inclusive, o vídeo muito bem construído, né, muito bem editado, né? Acho que são 50 minutos de vídeo, não entende quem não quer, né? E eu até me impressionei, Zé e Priscila, porque não tinha... como eu não seguia e não via esses vídeos, né? Eu me impressionei com uma questão lá daquela combinação que ele faz, tratando dos algoritmos, tratando do aparecimento, como é que esse vídeo consegue aparecer e como é que ele consegue, de certa forma, dissimular num vídeo que aparentemente é normal, mas tem um cunho que está travestido lá por trás. Então, eu não consigo dizer se houve omissão, o conteúdo era público, como bem pontua você, e algo que se percebe agora é uma certa pressa, né, de cada órgão tentar ali aparecer e justificar para a sociedade o que é que tem sido feito, e aí nós somos surpreendidos a cada hora, a cada momento, com o bloqueio disso, com a notícia daquilo, com a decisão de um ajuizamento, de um procedimento, disso, daquilo outro, que tem caminhado sobre esse caso, que envolve um influência aqui de Cajazeiras, mas que certamente vai desaguar em outras pessoas que estão participando, ou que tenham participado, ou que tenham divulgado algo parecido. Vamos tratar de uma omissão, mas é meio que estranho, né, essa demora toda. Certamente isso também depende do que se está investigando, né, da propulsão, porque às vezes essa cadeia de investigação ela vai aumentando. Você consegue uma escuta telefônica hoje que envolve 2 pessoas, mas depois no diálogo se fala de mais outra, então essa escuta amplia para... E aí exatamente eu não sei em que pé está essa investigação, se tem escuta telefônica, se tem quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário e tudo mais. É preciso a gente ver para poder dizer, mas o que me estranha só é que já tinha uma investigação, mas que só apareceu efetivamente após a divulgação do vídeo de Felca. João de Deus, em relação a esse caso de Ítalo Santos especificamente, o que dizem é que ele tem autorização de todos os pais, todos os adolescentes que vão para a casa dele, os pais autorizam, ele tem isso judicialmente assinado por todos os responsáveis pelo pai, passando para ele a responsabilidade. Nesse caso específico, se ele está ali com aqueles adolescentes, aquelas crianças, com a autorização dos pais, nesse caso, os pais eles podem ser responsabilizados também? E eu gostaria de aproveitar para acrescentar, nós temos uma outra personagem central, que é a Camilinha, né? Digamos que é aquela que mais aparece no perfil do Ítalo Santos desde o início. Há quem afirme que ela é emancipada, né? Ela tenha essa liberdade de morar, inclusive, com o próprio Ítalo Santos. E aí eu lhe pergunto, os pais dessa jovem, a Camilinha, eles estão isentos, pelo fato dela estar emancipada, eles estão isentos de, por exemplo, uma possível punição por infringir, por exemplo, a lei? Os pais que assinaram esse documento, que emanciparam essa adolescente, eles estão isentos ou eles podem ser punidos? Bom, muito boas 2 perguntas, dá para a gente apresentar aí uma série de coisas. Primeiro, a responsabilidade do pai ou dos pais é uma responsabilidade originária, desde o nascimento. O termo mudou, antes chamava-se pátrio poder, hoje é chamado de poder familiar. Então, pai e mãe, conjuntamente, ao mesmo tempo, mesmo que sejam separados, divorciados, eles têm para os seus filhos um poder familiar de vigilância, de educação, e isso pode gerar responsabilidade criminal ou civil. E o pai, portanto, tem inicialmente essa responsabilidade. Isso não se retira, mesmo que, eventualmente, um pai possa assinar um documento liberando a participação do seu filho em alguma situação de vídeo, em alguma coisa. O que é que geralmente acontece? Por exemplo, uma agência de propaganda contrata a participação de um bebê para participar da propaganda de uma fralda descartável. Como o bebê não tem ainda a maioridade, é preciso que os seus pais autorizem por escrito para aquela participação. Quando uma criança ou um adolescente vai participar de uma novela lá em qualquer entidade, é preciso que os pais leiam o documento,
autorizando a participação daquela criança, daquele adolescente. Agora, se o produto que vai ser entregue tem ato libidinoso, tem cunho sexual, tem uma mercantilização, tem qualquer coisa que possa agredir os direitos, a proteção da criança e adolescente, eu entendo que os pais são corresponsáveis e mantêm a sua responsabilidade, até porque antes da pessoa que está praticando isso com a criança, a primeira responsabilidade são dos pais, que devem educar, criar, vigiar, né, dentro daquele cuidado que se tem conhecimento, e é algo que é muito natural, não precisa estar em código, não precisa estar em lei. O pai, a mãe, naturalmente sabe como deve cuidar dos seus filhos. Outra coisa bem interessante de pontuar é que essa questão da Camilinha, acho que foi esse o nome que você tratou, que ela tem uma emancipação civil. A emancipação é apenas para os atos da vida civil. Então, eu emancipo um filho para ele iniciar a questão de um curso superior, eu emancipo um filho para ele participar de um negócio ou de uma empresa, mas essa emancipação civil não abona a prática de qualquer crime. Então, mesmo que essa criança tenha, por parte dos seus pais, uma emancipação, isso não retira a responsabilidade criminal se eventualmente ela esteja participando, praticando e envolvida em qualquer crime que esteja praticando. E de tudo isso, para terminar, a minha opinião, tem um grande fator, tem um fator econômico, né? O que a gente mais vê hoje na internet são aquelas pessoas que nada não tinham. Pela internet se consegue monetizar, crescer, ganhar seguidores e ter dinheiro, né? E então quem ainda não conseguiu fica com aquela inveja boa de quem já está na frente, e tem esse fator econômico de que geralmente se envolvem pessoas que são vulneráveis, pobres, que se tem uma ideia de que através disso vai se ganhar um dinheiro, vai se ganhar uma melhor condição, vai se ganhar um carro, uma moto, uma casa, uma condição melhor e mais digna de viver. E talvez por isso as pessoas permitem a participação dos seus filhos, ou mesmo que não permitam textualmente, praticam uma certa omissão, né? Ficam ali calados, assistindo, sem anunciar a prática de qualquer ato que esteja sendo feito. E aí, pela quantidade de crianças, de pessoas envolvidas, o que se percebe é que, pelo menos, os pais têm conhecimento e são, de certa forma, omissos, né? Permitem, não denunciam, porque acredito, não tenho essa prova concreta, mas deve ter algum interesse circundando ali, especialmente o interesse financeiro que está sendo tratado. E uma última coisa, disse que era a última, mas agora efetivamente é a última. Eu não conheço o teor dos vídeos, inclusive os vídeos que vi, quando o Felca mostrou, eles estão embaçados e ofuscados o rosto e os atos que as crianças fazem, né? Eu não conheço, e assim, eu também, Priscila e Zé, eu preciso olhar isso com muita reserva, né? Atirar é muito bom, né? Eu, como advogado, gosto de falar depois, de ponderar, de ouvir a parte acusada, né? Esses vídeos todos serão palcos de uma investigação e de uma ação judicial. Então, vídeo por vídeo, situação por situação, precisa ser analisada com calma, concedendo a cada um direito de defesa, porque quantas vezes a gente não viu uma acusação infundada e lá na frente a pessoa consegue demonstrar que não tinha culpa, que não tinha responsabilidade, né? E aí eu quero ver se lá na frente, quando ele for absolvido, vai ter toda essa estrutura, toda a rede nacional, todos esses espaços de TV e de imprensa dizendo que, olha, vamos agora aqui, com responsabilidade, no restabelecimento da verdade, ler a sentença, ler a decisão. Então, eu olho com muita reserva, não sei se por esse meu instinto de ser advogado, de ser defesa, de falar depois, de ponderar, de ouvir a pessoa que está sendo acusada. Então é preciso dar tempo ao tempo. Eu não estou aqui
acusando absolutamente ninguém, nem vocês. Nós estamos aqui comentando fatos que estão acontecendo, mas é preciso também que a gente entenda que por trás disso tem um cidadão, né, que é daqui de Cajazeiras, tem outras pessoas envolvidas, e é preciso se respeitar o direito de defesa, o contraditório, né, a outra versão, a antítese, e não estar ali apenas chutando, batendo, acusando, entrando na onda e entrando na moda de que já tem uma culpa antecipada. Não, não é assim. Isso precisa, e inclusive o Poder Judiciário, acredito, que vai agir com muito cautela, com muito cuidado, para julgar as situações, porque envolve um fato que é público, mas envolve pessoas, seres humanos, que devem estar sofrendo com tudo isso. Joãozinho, ontem à noite a Justiça determinou a suspensão das redes sociais, né, bloqueou o acesso do Ítalo Santos às redes sociais. A Justiça também determinou que as crianças elas deixassem o convívio com o Ítalo para retornar ao convívio com os seus familiares. E eu lhe pergunto, até agora, Ítalo Santos não se pronunciou. Primeiro porque ele desativou temporariamente as suas redes sociais e nem tampouco através da imprensa ele se pronunciou acerca de toda essa investigação. E eu lhe pergunto, do ponto de vista jurídico, o que é que pode acontecer a partir de agora? A gente sabe que ele está na mira do Ministério Público da Paraíba, né? A Justiça também já se manifestou em relação a esse caso, mas eu lhe perguntaria, acho que é o que todo mundo está perguntando agora, o que é que pode acontecer com o Ítalo Santos? Bom, eu não conheço a investigação, né? Mas falando de forma genérica, pela minha experiência, essa investigação ela vai caminhar em dois campos. Se houver a prática de crime, vai se abrir uma ou tantas quantas ações penais forem necessárias. E ele será palco de uma denúncia, né? Será alvo de uma denúncia, e terá o momento de se defender, de apresentar a sua versão, os seus documentos, as suas testemunhas, e ao final vai sair uma sentença, se ele praticou o crime ou se ele não praticou o crime sendo absolvido. Imagino também que o Ministério Público, diante desses pedidos, que já está bloqueando redes sociais, bloqueando, a própria empresa já foi bloqueada lá, foi descredenciada da LOTEP, e de outras situações, também o Ministério Público vai atuar na área civil, com a possibilidade do ajuizamento de uma ou de tantas quantas ações cíveis, né, forem necessárias para esse bloqueio, inclusive podendo alegar o que a gente chama de dano moral coletivo, requerendo um ressarcimento dos danos que eventualmente tenham sido praticados à sociedade e aos menores, com a possibilidade, esperem, de bloqueios de valores, de veículos, de patrimônio para ressarcir-se lá na frente. Também não está afastada a possibilidade de, no curso da investigação, ter ações de busca e apreensões, né? Aquelas famosas que a gente vê a polícia chegando, portando um mandado judicial de busca e apreensão de objetos, de computadores, de celulares, de outras situações, inclusive também pode ter sido requerida a prisão, eventualmente, de alguma pessoa, e é preciso dar tempo ao tempo. Então, essa atuação e as ações que virão, elas podem ser tanto na área criminal, diante da prática de um crime com a possibilidade de uma prisão antecipada ou somente posteriormente com a condenação, ou na área civil, para se buscar bloqueios de rede social, para se buscar bloqueios de outras situações, para se pedir a fechamento de empresas que estejam servindo a essa situação, e a possibilidade de bloqueio de valores, de patrimônio, para chegar um ressarcimento futuro. É isso que eu imagino e, repito, falo sem conhecer a investigação, e tenho também a liberdade de falar porque não sou advogado de nenhuma das partes envolvidas, por ninguém fui procurado, e eticamente eu posso assim falar. Se tivesse sido procurado, no convite da sua entrevista eu declinaria, porque não me caberia aqui estar tratando de casos que eu estou participando efetivamente dessa situação. Eu não participo de nada até agora. Perfeitamente. João de Deus, você falou uma coisa que
que particularmente me chamou a atenção, que é em relação às redes sociais. A gente tem hoje, né, um campo muito vasto das redes sociais, é um espaço ainda que precisa ainda ser estudado, que é aberto, acessível e gratuito para todo mundo. E aí eu pergunto a você, em relação à divulgação desses conteúdos nas redes sociais, para as chamadas Big Techs, há alguma responsabilidade? Porque no vídeo do Felca, especificamente, ele traz a facilidade onde o algoritmo, ele conduz, ele condiciona aquela conta, ele cria uma conta nova do zero, e aí pelos seus gostos, ali os seus likes e seus comentários nessa conta que ele cria especificamente para fazer esse teste, o algoritmo condiciona a aparecer apenas imagem de crianças. Em 5 minutos. Em 5 minutos ele consegue fazer isso. E são imagens que são inocentes para pessoas como nós, que não somos criminosos. Inclusive, a gente comentava isso ontem. Mas existe uma rede de pedófilos dentro da internet que estão escondidos no submundo. Eles estavam na Deep Web, mas hoje estão nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, em diversas redes sociais, e que usam esse algoritmo ao seu favor, para poder ter acesso a esse conteúdo, para ter acesso a essa troca de conteúdo de crianças, que são conteúdos, imagens inocentes, são crianças se divertindo, brincando, praticando esportes, são realmente imagens inocentes, mas que acaba condicionando e levando para esse outro lado criminal dentro dessas Big Techs. Há uma responsabilidade para essas plataformas? Eu entendo que tem uma responsabilidade, sim. E o que se espera é algo mais específico. Eu estava até pesquisando para vir aqui tratar com vocês e vi que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente editou uma resolução chamada Resolução 245. Acho que é algo já bem moderno e que consegue caminhar para essa responsabilização. Agora, diante dessa ebulição desse assunto, o que a gente espera? É uma política nacional de proteção das crianças e adolescentes quanto a essa questão desse campo da internet, né? Eu entendo que tem responsabilidade e entendo que nós não vivemos sem internet e o Diário do Sertão não vai poder perder o Instagram, você não vai poder perder a sua mídia através de uma rede social. Não é isso que nós estamos propondo. Mas eu acho que deve ter uma readequação desse novo modelo de negócio. As Big Techs, as plataformas, as redes sociais devem se manter, mas se mantendo com uma preservação de não abusar, de não violar qualquer direito de criança, qualquer direito de adolescente. É isso que eu imagino, né? Não é uma tarefa fácil, porque é um campo acessível, gratuito, né? Estimulador, né? Quem é que não vê hoje na calçada de um bairro desse periférico as nossas senhorinhas sentadas numa cadeira de balanço olhando um celular? Isso. Né? Sem mais conversar entre si, pessoas lá com 60, 70 anos de idade. Quem não imagina hoje chegar em qualquer sítio que não tenha lá uma antena de internet e as pessoas se comunicando, mandando áudios, falando com o filho que está em São Paulo, usando dessa videochamada. Então isso é algo que estimula, encanta, faz com que as pessoas usem cada dia mais, e nós não queremos limitar isso, mas este uso tem que ser um uso regulamentado, com algo mais específico, prevendo punição, prevendo condutas administrativas, prevendo crimes e prevendo um novo modelo de negócio. Que modelo é esse? Que preservem os direitos da criança, os direitos do adolescente, porque lugar de criança é na escola, lugar de criança é sendo educado pelo seu pai, pela sua mãe, lugar de criança é tendo estímulos e exemplos bons para usar na sua juventude e no período de adulto, e não estar sendo estimulado com tudo isso. E eu também, Priscila, me impressionei, não sabia, confesso, sou talvez muito rude ainda nessas inteligências artificiais, nessas plataformas todas, nessas coisas todas da internet. Eu me impressionei com o vídeo no momento que ele mostrava como é que rapidamente consegue fazer aquela conexão, e algo que para nós, inocentes da internet, parecia ser normal, algo que parecia ser muito simples, tem toda essa
essa situação abusiva, travestida, que demorava até perceber. Então, realmente absurdo, né? Realmente é algo que chama a preocupação, e vamos ver agora se a gente consegue, diante disso que chegou na moda, a gente ter uma política nacional, uma legislação nacional, uma só legislação séria, dura, para responsabilizar pais, educadores, responsabilizar qualquer pessoa que tente abusar, tente praticar um crime, e responsabilizar também as plataformas, porque eu entendo que tem responsabilidade já de agora. Já tem responsabilidade agora, e se imagina com a legislação mais específica, essa responsabilidade pode ficar mais clara, mais evidente, para que esse novo panorama de respeito à criança e adolescente possa ser verificado no Brasil.